pessoal, bem-vindos a todos e todas para mais um podcast Neurofabetiza. Hoje nós vamos falar sobre a música e o poder da música na educação. O impacto que essa música pode ocasionar no cérebro de uma criança. E temos muitas pesquisas, inclusive pesquisas recentes, que dizem que a música, ela movimenta com todo o cérebro. Ela movimenta tanto o lado esquerdo quanto o lado direito do cérebro. Tanto o lado esquerdo, que envolve mais a lógica, a matemática, a linguagem, e quanto o lado direito, que é a parte que lida mais com a sensibilidade, com a criatividade. Então, a gente vendo isso, a gente considera que a música pode ter um potencial tem um potencial muito grande para a aprendizagem. Então, a gente traz esse assunto hoje porque a gente considera a música uma aliada grande para a educação, não só nas escolas, mas também para que as famílias utilizem da música para ajudar na educação de seus filhos. Então, para isso, hoje nós convidamos o professor Marcelo, professor de artes, fotógrafo, músico, né? Sim. Especialista em africanidades e cultura afro-brasileira, em arte e educação, e é o criador de um projeto maravilhoso chamado Orquestra Experimental Sustentável. Nós chamamos ele aqui hoje para falar um pouquinho de tudo isso, de todo esse trabalho maravilhoso. Vocês vão ver como que é importante a música diante só do relato dele de vivência com esse trabalho. Fala pra gente, se apresenta. Vamos lá, sou Marcelo da Graça, professor, sou formado em música e depois da formação em música, né, eu fiz algumas pós-graduações, mais especializado na parte de arte, até para poder encarar a sala de aula como professor de arte, né, e da parte que eu gosto muito, que são ritmos, até questão mesmo de religiosidade, questão da minha própria ancestralidade, também eu tenho um foco muito grande na africanidade de modo geral, até porque como eu trabalho muito com música, e a minha vida musical é pautada no ritmo, né? E tudo que é rítmico na música, no Brasil, por exemplo, até na própria América Latina como um toda, ela é pautada na música africana. Então isso para mim é uma grande ferramenta também para trabalhar, inclusive na própria orquestra, né? E agora uma outra área que eu sou apaixonado, que é a história, também estou fazendo agora uma outra graduação. E é isso, aí a fotografia entrou como hobby, acabou que na época da pandemia eu saí da sala de aula, dei um tempo na música, fui para fotografia, virou uma outra paixão. E a gente vai seguindo aí a trajetória sempre envolvido com arte. Até você criou um livro de fotografias, não quer falar um pouquinho sobre isso? Foi, eu comecei a fotografar de brincadeira, né, com o celular, passeando com o cachorro, e aquilo virou um hobby, virou uma paixão quando veio a pandemia. Eu comecei a fazer um curso de fotografia pelo Senac, foi a primeira turma do Senac EAD, na verdade era online, né? E aí me formei e comecei a fotografar, algumas fotos foram sendo compartilhadas por alguns perfis de jornalismo aqui da região. Eu botei um desafio de colocar uma foto por dia no perfil, criei só fotografias. Isso foram 1000 dias, uma foto por dia, e as 100 fotos mais curtidas virou um livro, como se fosse uma curadoria. E esse livro já foi lançado, estou caminhando para o segundo livro, que é um livro mais de ficção, mas a fotografia virou um hobby, uma paixão. Eu uso nas minhas aulas também de arte, sempre tem... dentro da arte, né? Geralmente é o 8º ano que eu trabalho com fotografia com eles, então assim, para mim acabou virando mais uma ferramenta também em sala de aula, né? A fotografia. Isso. Qual foi o exato momento que despertou essa ideia? O que te levou a ter essa ideia de construir? Fala também um pouco como que é essa orquestra, a Orquestra Experimental Sustentável, não é isso? Isso. O que é essa orquestra e qual foi o momento que te despertou o interesse para fazer essa orquestra? Bom, esse projeto nasceu em 2023, oficialmente, mas o embrião dela foi aqui em Nova Friburgo, quando eu trabalhei como educador social na LBV. Eles queriam colocar, no caso na época a gestão, né, a gestora, queria trabalhar com musicalização como se fosse oficinas. E tinha disponível flauta doce, eu trabalhei aquilo que eu me formei na faculdade, né? Flauta doce, tinha canto, violão, e queriam colocar percussão, que grande parte dos alunos aqui são envolvidos com escola de samba e banda marcial, banda de fanfarra de escola, né? E aí eu falei, vamos trabalhar com percussão, mas vamos comprar, ao invés de gastar com percussão, que criança, você sabe como é que é, né? Começa o instrumento, não quero mais saber, eles ficam migrando de instrumento para lá e para cá. Então eu falei, não gasta dinheiro com isso não. Vamos fazer aqui, eu tenho umas ideias na cabeça, eu quero fazer uma percussão com material reciclável.
E montamos em Friburgo, aí tudo bem, acabou, passou o período, veio pandemia, saí de sala e mudei para Duas Barras. Quando eu fui convidado para trabalhar, surgiu uma proposta que eu precisava de professor de arte na escola. Entrei na escola, sempre quando eu começo, eu faço o quê? Eu trabalho com os quatro eixos da arte, que é dança, música, teatro e artes visuais, e procuro falar do que é arte e cultura, até para ter aquela questão do porquê que a arte é importante na vida de todo mundo, que muitas vezes passa batido. E eu falei, no segundo bimestre, vou para minha área, zona de conforto, que é música. Vou trazer aquele projeto de volta. Aí eu coloquei do 6º ao 9º ano, todo mundo teve que tocar, para poder falar sobre leitura musical, ritmos, falar da coleção, da quantidade de ritmos que tem no Brasil, da música popular brasileira. E passou o segundo bimestre todinho, em 2023, todo mundo tocando. Quando acabou, vieram as férias no meio do ano. Quando acabou, professor, vamos voltar, ficou muito bom. Falei, gente, era a matéria, acabou a matéria. Não, vamos fazer, vamos continuar. Falei, vai ter que ser no contraturno. Vambora. Aí eles começaram a me seguir, fizemos na parte da tarde da escola, pedi autorização, a escola permitiu e começamos a fazer um grupo de percussão com recicláveis. E a adesão, na época, foram uns 40 alunos, de todo o ensino fundamental 2, né? Ficaram 40 alunos, e a gente foi fazendo. E logo surgiu, aí tocamos em festa da família, festa dos pais, não vou lembrar. Mas logo veio um convite para tocar fora da escola, na festa da primavera. E aí a gente nunca mais parou, né? O que era para ser uma alternativa, que assim, você quer trabalhar com música na escola. Escola pública é difícil, porque muitas vezes não tem recurso, às vezes falta uma bola para poder um professor de educação física, imagina instrumento musical. Então o que para a gente era uma dificuldade, que era ter instrumento musical, acabou virando uma grande oportunidade de aprendizagem, de trabalhar a criatividade deles, e acabou virando um momento de pertencimento, né? E já entramos no 4º ano, né? 23, 24, 25, 26, e assim, prêmios, viagens, estados, então assim, teve um crescimento que nem eu esperava, porque não era o propósito. O propósito era falar um pouquinho sobre música, falar da riqueza da música popular brasileira, os alunos terem acesso, e virou isso tudo. E já estamos disputando prêmios, enfim, teve um crescimento que nem eles esperavam, nem eu esperava, imagina as crianças, né? Como que foi construído esses instrumentos? Assim, como que você pensou em esse objeto aqui serve para esse instrumento? E assim, como que as crianças também trabalharam nessa construção? Como é que foi? Então, quando eu pensei lá no início, né, eu pensei pegar vários ritmos brasileiros, samba, pagode, sertanejo, funk, ritmos que a gente escuta por aí. Cada ritmo desse tem uma levada diferente, por exemplo, se você imaginar uma bateria. Então, o que a bateria faz? Tem o prato, tem um bumbo, tem um hi-hat, tem o tom, tem a caixa. Então, cada instrumento vai ter que fazer um som desse, um ritmo só para poder juntar. Por isso que é o nome de orquestra que eu coloquei. Porque é cada um fazendo um movimento que quando você escuta o todo é como se fosse um instrumento tocar. Se eu vou escutar um shot, é como se fosse realmente uma zabumba, um triângulo e um bloco sonoro tocando. Então, separou. Na época eu pensei, vou ter que ter um grave e um agudo, os galões, tradicionais de água, aquele azul, né? E as garrafas PET, que são, infelizmente, muitas vezes descartadas de modo equivocado. Eu falei, essa aí que vão ser o trunfo, porque tem demais, né? O chocalho, que a gente sempre faz um chocalhinho ali em festinha, um churrasquinho ali, bota feijão dentro. Eu peguei as garrafinhas, né, de 600 ou de menor tamanho. E teve um desses, depois tem coisas que você vê na internet, que aquilo fica. Você olhou, mas você não gravou. Depois, pô, vou fazer isso aqui. Criação sua. Mas depois você vê que alguém já fez antes de você. Às vezes você pegou uma referência sem ter percebido, aquilo ficou, depois você vai e coloca. Que foi o caso da vassourinha. A vassourinha, a gente pega aquela garrafa caçulinha de refrigerante, eu corto o fundo e vou fazendo vários frisos e eu fricciono uma com a outra. E fica como se fosse um hi-hat de caixa ou um complemento de um chocalho. Então são esses tipos. O tambor grave, o agudo, né, dos galões de água. O chocalho, que é o garrafa PET com grão dentro. Eu quero uma tessitura, sei lá, um mais grave, vou botar um grão de bico, um grilho. Dependendo do tamanho do grão, o som fica mais agudo ou mais grave. E essa vassourinha. Depois eu criei com eles, foi o bloco sonoro, como se fosse ali um agogô, o que faz aquilo muito usado na música nordestina. Esse foi o momento inicial. A questão do experimentar vem acontecendo com o tempo. Eu acho que acaba sendo uma evolução. Agora, nesse último mês que a gente estava se preparando para tocar no Rio, lá em Duas Barras, né, a orquestra, eu levei um dia, eu fiz uma baqueta para eles, uma baqueta que a gente usa essa garrafa caçulinha, a gente bota água
e bate para ter o som mais grave. Para ser o som agudo, bate com ela vazia com a tampa. Fica o tum e o tá, né? Para ter aquela diferença. A garrafinha com água, depois ela fura. Então começa a pingar água, começa a sacanear, molhar o outro. Aí eu corto e faço vassourinha. Para evitar esse consumo desse material, eu pensei em criar uma baqueta, botar uma esponjinha ali, ou um tecido, prender com fita, e eu levei uma para testar. Chegou um garoto, ele até fala, o Yuri, ele faz parte de Folia de Rede, escola de samba, tem a visão muito boa de percussão. Falou, tio, eu posso criar essa baqueta e fazer mais? Eu falei, pode. Aí ele trouxe uma muito bem feita, ele bateu. Aqui, tio, se bater aqui, o som é mais grave, o som tá mais limpo. Posso trazer mais? Pode trazer mais. Ih, tem tambor, aí o outro garoto. Ih, tem tambor aqui que o som fica diferente. Aí eles começaram a ver com os galões, até de cores, o azul mais claro, o azul mais escuro, eles mudam de grave. Então eles começaram a perceber também isso com o passar do tempo. A questão de mudar o tipo de grão para poder fazer o chocalho, tá mais agudo, tá mais grave, fica mais... Ah, quando bota canjiquinha é diferente de quando coloca arroz. Eles conseguiram perceber isso com o passar do tempo. É interessante, quando a garrafa é menor ou maior, sabe? Então, isso é tudo uma construção. É um trabalho, nós estamos no 4º ano, mas vão completar 3 anos, né? No caso de ano, 23, 24, 25, 26. Vão chegar agora em setembro, são 3 anos completos. Então, é um trabalho de construção que você começa a perceber que o desenvolvimento do ouvir, né, já está sendo trabalhado, do saber o que está acontecendo, de escutar realmente de fato, saber quando alguém toca errado. Ah, a baqueta está errada aí está tocando com o lado errado da baqueta. Você percebeu alguma mudança na disponibilidade deles de aprender na própria escola, na vontade de estar aprendendo, a mudança cognitiva mesmo, eles estão mais entrosados com a aprendizagem, eles conseguem ter uma visão melhor, você está notando uma diferença no cognitivo dessas crianças? Como eu havia falado antes aqui, acho que foi em off, eu comentei, grande parte dos alunos que procuram são alunos que às vezes têm um comportamento... São aqueles famosos bagunceiros, né? Que você vai olhar na pastinha de ocorrência, umas ocorrências aguardadas. São alunos um pouco mais agitados. Tem a questão do aluno neurodivergente e tem muita menina. Mas geralmente o aluno que tem às vezes uma dificuldade até de aprendizagem, sendo devido à dificuldade ou até à deficiência que ele tem ou não, mas você começa a perceber que começa a existir um resultado diferente na questão do aprender. Porque quando você trabalha ali na questão da instrumentação que eu faço com eles são obrigados a ficar ali observando o que está acontecendo. Porque assim, é um instrumento, entre aspas, né? Não um instrumento, mas virou para a gente, que ele não tem nota definida. Eu bato aqui, daqui a pouco bato em outro lugar, já é outro som. Esquentou, muda o som. Então, assim, eles têm que estar trabalhando o tempo todo a audição para saber se está fazendo... Realmente vai continuar ajudando a orquestra a ter o lado funcional. E eu começo a observar que na aula, eles também começam a ter essa preocupação. Porque você também é professor deles. Eu sou professor deles em sala de aula de arte e sou professor, no caso da orquestra. E até acaba tendo um problema, que algumas vezes eles falam assim, tá tirando nota boa, faz parte da orquestra. Pelo contrário. Aí que eu cobro mais ainda, porque eu acabo cobrando a questão do comportamento. Porque a gente observa, até de acordo com o que você perguntou, que há naturalmente uma mudança de comportamento, de posicionamento. Sempre quando eu vou com eles a lugares, assim, São Paulo, a gente recebeu um convite no início do ano, foi um prêmio, foi um presente, que é o passaporte cultural do governo do estado. A gente foi a 2 museus no Rio. Chegamos lá, o cara falou assim, só dá uma pausa aqui. É de verdade isso aqui que vocês têm um comportamento muito bom. Aí eu olhei para ele e falei, tá vendo? Eu falo que vocês não acreditam. Falou, a molecada vem aqui, uma zoeira total. Tem que chamar a atenção. Vocês são muito comportados. Já é um fruto que às vezes eles não percebem. E esse fruto, muitas vezes, acaba alterando na sociedade, no convívio que eles têm, e em sala de aula. Por quê? Como eu falei, eu cobro, porque eles são cobrados. Tá tirando nota boa porque ele faz parte da orquestra. Não, como eu falei, eu cobro muito. E eles naturalmente começam a ter essa importância. Até, não sei se vamos pular o assunto, mas já vou emendar. A gente trabalha com a questão da sustentabilidade. Eles começam a ter uma preocupação e começam na sala a explicar para o outro que não faz parte da orquestra da importância da sustentabilidade, que eu trabalho com arte e muitas coisas que eu faço na arte é pautado também na sustentabilidade. Que eu faço questão de trabalhar isso com eles, porque assim, não tem como fugir disso no mundo. No mundo que a gente vive cada vez mais de escassez, cada vez mais de falta, né, de recursos. Então, galera, tem que usar, vão reaproveitar. Então, eles começam a ser burro, cara. Eles começam a meio explicar um pro outro, meio que dá um momento de ser professor.
já é um fruto também da orquestra. E tem família que me fala, ó, meu filho teve um caso lá, a mãe mandou mensagem na rede social, falou assim, Marcelo, você não sabe bem o que você está fazendo pro meu filho. Meu filho é outra pessoa depois que entrou para a orquestra. E esse garoto teve depois, até mais para frente, falar de um outro assunto, que é o mesmo garoto que a mãe elogiou, mas infelizmente não permaneceu, atingiu uma idade ficou mais jovem, mas ficou mais velho no caso, né, beirando os 17. E esse é um problema que a gente começa a encarar, é quando a gente começa a ficar mais adultos, as meninas começam a querer namorar, começa a ter os interesses e começa a perder aquele encanto, vou ficar aqui não, já fiz muito e começa a ter Mas essa a mudança. música ficou lá, plantada a ficou sementinha. E mudou, mais importante, né? Então a gente percebeu com a fala do professor que essa mudança ela tem relação com as funções executivas. Então são crianças que elas não tinham controle inibitório, elas eram impulsivas, né? Porque ele falou do comportamento, Sim. né? E elas passaram a ter que controlar essa impulsividade quando elas param para prestar atenção no som, para bater certinho com o outro. E isso aí já é um trabalho das funções executivas, né? Da atenção, né? Que a função executiva é a atenção, é o controle inibitório, é a flexibilidade. Então eu posso pegar bater na garrafa que é mais escura, achei fantástico isso, né? Sim. Que faz um som, botar um carocinho que é mais fino para fazer outro som. Isso tudo é flexibilidade cognitiva. A gente sabe que neurologicamente a música influi, mas a música também carrega dopamina, né? Que é um hormônio do prazer, né? E tal. A gente sabe disso. E esse hormônio ele é muito associado à memória. Então guarda como memória naquele momento. O que você acha? O que você assim pode contar assim de momentos, né? Que você notou que o prazer de estar ali, de estar tocando, mudou a vida daquelas crianças? Eu sempre falo com eles, é uma questão, como eu falei, eu estudo história também, né? Eu gosto muito de filosofia. Tem um filósofo que é o Epicuro. Ele está entre 200 anos e 300 anos antes de Cristo, que ele falava que é o sentido do prazer em aprender. As turmas eram menores, eram menos alunos, que ensinavam com tanto amor ali, que eles envolviam uma relação do ensinar ser diferente, que os alunos se desenvolviam diferente. Lá eu observo muito isso, porque assim, às vezes quando entra um aluno, lá atrás quando começou, era uma coisa às vezes meio vexatória, pô, isso aqui é lixo e tal, mas aquilo foi se tornando uma coisa grandiosa, foi se tornando uma coisa prazerosa no som que executa, e tem a outra questão, que é o pagamento imaterial, que é ser reconhecido por uma criança, um jovem que faz parte da orquestra. Então ali tem um prazer acontecendo o tempo todo. Eu lembro que foi tocar agora no Rio, final do mês passado. Aí eu coloquei, pessoal, eu sempre coloco mais perto para não ficar gerando aquela ansiedade, né? Eu falei, ó, próximo evento é 23 de abril em Friburgo. Aí começa aquele aqueles gritinhos, emoji. Aí então a menina colocou assim, dá uma sensação de poder muito grande, né? Da gente ser reconhecido e tocar em outros lugares. Aí você percebe que já tem essa moeda de troca. Porque eles estão fazendo música com aquele material que não é instrumento musical, não é um material comum, né? É uma coisa meio exótica às vezes, mas para eles é tão prazeroso em tornar aquilo em arte, tornar aquilo em música, e eles serem reconhecidos, agora que tem um clipe da música, eles se veem, né? Eles se veem lá no clipe do YouTube, as crianças mandam foto, eles se vendo no YouTube. Então, assim, passou desse ensinar, porque agora já gera um fruto, já gera um reconhecimento, já tem as mídias, já acaba que hoje em dia a mídia social, né, ajuda muito nesse sentido, de você ter um reconhecimento. Então, eles vão com muito mais prazer em aprender, e eu estou sempre colocando música nova. Quando você coloca uma música nova agora, música nova para eles, que para a gente é música mais... Eu gosto muito de música mais antiga, né? Eu estou trabalhando agora com eles com Aquarela, do Toquinho. Adoro a música, mas estou tocando um ritmo de shot, tem uma variação no meio do refrão. Eles ficam tão assim, pô, essa música é legal, eu tocava na novela Carrossel. Não, esse ritmo aqui é diferente. Aí começam a tocar e começam a corrigir, porque já estão dominando o instrumento que eles têm, né? Os novos que entram, eles começam a ensinar os novos com muito prazer para aquela criança, principalmente, não se sentir excluída. Eles mesmos, sabe, abraçam, acolhem para aquela criança nova. Primeiro tem uma rejeição. Tá cheio de criança nova. Mas depois que eles percebem que a criança ali dentro fazendo parte, um novo integrante, nova integrante, aí você percebe que é muito prazeroso esse contato, essa socialização. Uma coisa que você falou, eu até acabei de lembrar aqui. Na música que a gente faz lá, eu acho que tem a ver com o que você me perguntou no início. Eles trabalham muito com repetição, a execução. Eu tenho que repetir. Tem instrumento que fica só tac, tac, tac,
tac, só tem essa repetição, mas esse tac, 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 repete com outro, com outro, com outro, no final vira uma música. Então, para eles ficar naquela repetição, se torna um prazer que eles sabem, se não fizer aquela repetição, vai atrapalhar a música como um todo. Então, tudo aquele trabalho com eles na questão da repetição, da questão da memorização, que como eu sou percussionista de formação musicalmente falando, eu comecei com ritmos, lá na capoeira, depois fui pro samba. Então, eu sou muito percussivo. Então, eu cobro muito de muitos ritmos, muitas convenções, muitas viradas, que eu trago da minha época de música, né, de tocar na orquestra da Cândido Mendes. Então, eu faço muitas convenções, muitas viradas, às vezes até meio exageradas, mas até eles gravarem aquela memorização, até eles associarem que tem que se memorizar, tem que prestar atenção. Vai ter a convenção, eu faço os sinais na minha regência lá com eles, e você percebe que só com a repetição, com a observação do outro, a espera do que o outro vai ter que fazer um tuk-tuk-tuk-turu, agora que eu vou fazer o tac-tac. Então, exige muito deles. Eles são muito exigidos, até para não atrapalhar o funcionamento. Então, assim, eu percebo que nesse todo que acontece na orquestra, eles são muito exigidos aqui dentro. Então, a criança que às vezes tem uma dificuldade até cognitiva e está tendo um treinamento que nem eles sabem que estão tendo e estão sendo cobrados. O trabalho em equipe também, muito, né? Muito grande. Porque só funciona se um outro tocar bem. Então, eles cobram que o outro tem que tocar bem para ele poder também tocar. Então, assim, para mim é fantástico. Porque você vê aquilo, como que eles se desenvolvem, sabe? Como que eles ficam, cobram, gritam com o outro. Tem aquela questão do jovem, né, intempestivo às vezes. Você errou e tal. Mas você percebe quando cai na hora que funcionou. Aí, caramba, agora deu certo. Tiramos uma, eles falam, agora ficou bonito. Coisa linda. É muito bacana. Nesse sentido aí, né, de todas essas viagens, desde o início, a história toda desse relacionamento entre eles, existe alguma história nesse momento, nesse período todo, que te marcou? Tem, na verdade existem várias, né? Mas teve um que marcou muito. Entrou um aluno neurodivergente, mas com muita vontade de fazer parte daquilo ali, apesar das dificuldades dele. E o grupo já estava consolidado, com alunos mais velhos, e entraram os novos. Sempre quando começa o ano, entra muito aluno novo, né? Alguns saem, que mudam de escola, não querem mais fazer parte, enfim. Esse que entrou novo com toda dificuldade, coitado, eu percebi, vou falar mais na frente, ele com dificuldade de tocar. Ele passou por um instrumento, ele vai testando, não se dava bem nenhum. O grande objetivo deles é o galão grave, é o som que para eles é como se fosse a vedete da orquestra e tocar o galão grave, né? E ele foi pro galão grave, eu falei, coitado, ali vai ter mais dificuldade ainda. E a gente estava ensaiando nessa época, lá no Centro de Amparo ao Idoso, em 2 barras. Eu sempre ensaio meia-lua, separo por naipes, né? Aqui fica agudo, chocalho, vassourinha, aqui os graves, para poder ter uma visão melhor deles, para controlar e tal, né? A regência minha. Eu percebi que estava tendo um burburinho no meio ali, uma falação, eu olhei assim, quando eu vi era um rapaz, esse que a mãe mandou mensagem falando que ele melhorou muito o comportamento, e estava cochichando no ouvido desse garoto que entrou novo. Já tem um adolescente, até mais velho, esse que tem muita dificuldade. E está lá ensinando, papinho no pé do ouvido e tal, e mostrando com maior paciência, sabe? Muita paciência, e ele aprendeu. Eu olhei assim e falei, cara, fantástico. Ensinando. Aí quando acabou, vamos tocar outro ritmo, que a gente toca assim, uns 10 ritmos diferentes. É bem assim, tem uns que são bem difíceis, muita convenção. Aí quando acabou assim, o 3º ritmo, eu falei assim, pessoal, vou dar uma pausa, vamos bater palma para fulano, porque ele acabou de ajudar o nosso amigo, acabou de entrar a tocar o instrumento e ele aprendeu. Aí todo mundo bateu palma, gritando e tal. Aí ele ficou assim, o que eu fiz? Você perdeu, entre aspas, um tempo para poder ensinar um amigo novo que entrou. Cara, parabéns, é assim que acontece. Aí naquele momento, naquele momento eu percebi que era muito mais do que um projeto musical, porque tem esse cuidar um do outro, o cuidar de chamar atenção quando alguém erra, que eles também enfim, aquela coisa da adolescência, como é que funciona, mas tem o cuidar quando alguém não sabe fazer, sabe? Do zelo. Vem comigo que eu vou te ensinar. Então, naquele momento, eu percebi que esse garoto tinha muita dificuldade, o outro ensinou. Ele aprendeu, e agora, inclusive, ele ensina para os mais novos que entram. O outro que ensinou, ele saiu da orquestra. Passou um tempo, final do ano passado, já não tinha mais nada para a gente tocar, acho que ia ter só mais uma apresentação de Natal da prefeitura, não vou lembrar agora. Aí eu falei, pessoal, não tem mais o que fazer, vamos fazer o seguinte, cada um troca o seu instrumento, vamos aprender outras coisas. Aí esse garoto que tinha muita dificuldade pegou o chocalho, ficou de cócoras no chão, eu vou pro chocalho. Até tem a fala assim meio embargada, sabe? A fala também dele tem uma dificuldadezinha. Beleza. Aí eu falei, vai dar trabalho, o chocalho é muito ritmado, né? Eu toquei todos os ritmos, ele tocou todos os ritmos no ritmo, ele não errou nenhum.
Aí eu olhei e eu fiquei pensando que tem acontecido uma coisa aqui diferente. Eu fiquei, toca de novo aí, toquei, tocou, acompanhou. Aí eu falei, pessoal, vocês perceberam que ele está acompanhando tudo, que ele não sabia tocar nada, que ele aprendeu o galão grave e agora ele consegue executar em um outro instrumento que tem outra variação rítmica. É outra célula rítmica, não é o tum, tum. É tic, 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 é diferente, mudou tudo. Aí acabou minha fala com ele, mas eu comecei a observar que até o andar dele é diferente. Ele andava às vezes meio claudicante, meio, sabe, assim, meio trôpego. Eu percebi que ele estava com um andar melhor porque ali entrou a pulsação. A pulsação, não sei se é questão do pêndulo, alguma coisa mudou. Para mim é trabalhar psicomotricidade, muita coisa. O pêndulo dele ali, o pulso, tum, 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 para ele não poder perder o andamento da orquestra, até o andar dele mudou. Fantástico. Eu falei, isso aí é surreal. Eu falei assim, sem querer, a gente trabalhou com ele uma musicoterapia, sem ser musicoterapeuta. Aí naquele momento eu falei assim, não, ali a parte é muito mais, né? Ali que eu estava comentando antes. Nesse momento, como você não perguntou, mas acabou que eu não falei, eu não ganho financeiramente para ter o trabalho com a orquestra. Eu trabalho hora aula, né? Do professor comum. Mas ali é um trabalho à parte. Mas o que eu ganho imaterialmente é muito maior. Só em você ter essa experiência com esse aluno, que de repente você fez uma alteração na vida dele para sempre. Com certeza. Sabe? Então, assim, você contribuiu, não é somente social, é questão humanista, é a questão daquele ser humano melhorar, até de ter uma visão melhor de mundo, saber que ele é capaz, com material que é reciclável, que é um material que é descartado de modo equivocado, mas que através daquele galão, daquela latinha, quando eu falo com ele, pessoal, quantas vezes você passa e olha no rio, infelizmente vocês vão ver garrafa PET, latinha. Pô, você acha pneu, fogão, geladeira, dentro do rio. Sofá dentro do rio? Olha o que vocês estão pegando esse material e transformando em arte, transformando em música, e aí vem um olhar que é o olhar do professor, né, do adulto. Essa transformação na vida de um aluno, né, como ele, como eu acabei de falar, que ele, tadinho, não percebeu, mas você percebe que ele está muito mais apto, muito mais né, incluído no mundo, vamos dizer. Incluído. Até porque ele tem um caso diferente. Ele tem vários problemas de saúde. Não vou falar nome que eu acho que seria meio antiético, mas enfim. Ele é até cuidado pela avó. Mais que a avó e a mãe, mas a avó é aquela avó é mãe 2 vezes, né? Uhum. Ele nunca tinha saído com a gente para tocar lugar nenhum. Não pode, e agora não falta nenhum. Ah, que legal. E só não foi a São Paulo, foi uma viagem muito distante, a gente foi de ônibus, mas já foi ao Rio 4 vezes, enfim, a gente viaja tudo. O que ele não fazia antes, está fazendo agora, ele está se sentindo, sabe? É um outro ser humano, é um outro ser. Eu lembro que isso aqui, a avó deles nem sabe, vou contar aqui um spoiler. A gente fez, no final do ano passado, a gente fez uma confraternização e rolou um churrasco para eles. E a avó dele havia dado um recado que não podia pegar chuva ou entrar na piscina. Ele chegou lá, foi tirando a mochila, foi na piscina e deu um mergulho. Já mergulhou, ficou lá até o final. Então, assim, e não tem essa diferença. Ah, fulano é assim. Não sei se você percebe na escola que você trabalha. Eles têm uma mania, a gente vem combatendo isso muito forte. Até essa questão do alerta. Virou, no nosso tempo talvez tinha isso, eram outros nomes que eu não vou ficar repetindo aqui, mas enfim, de querer ficar apelidando o outro de autista. Ah, sai pra lá, seu autista. Quando não é. Porque quando é, eles respeitam. Quando aquela criança é neurodivergente, seja qual for a deficiência, eles não tratam o outro por aquele nome de modo pejorativo. E lá dentro tem crianças que são neurodivergentes e ninguém, em nenhum momento, trata o outro pelo nome de forma pejorativa por ele ter a deficiência que for. Até porque lá dentro não tem essa diferença. Todo mundo toca de igual para igual, sabe? É igualdade. É igualdade total. Ali dentro eu percebo muito sobre isso. E esse garoto, para mim, é um grande exemplo que eu vou carregar para minha vida toda. Isso não tem pagamento financeiro que vai cobrir isso. Que ali tem coisa que não paga. E você causou essa experiência para ele e para a família, né? E o garoto que ensinou, depois eu falei isso com ele. Eu falei, cara, eu estou participando de uma premiação que esse caso eu relatei dentro do projeto. E nos outros, é um projeto a nível nacional, né? Os outros professores, quando tiveram contato, caramba, cara, que fantástico. Então, assim, eu contei a você, fulano. Acho que você vai ter que escrever mais um livro, hein? Eu falei de memória. Todas. Eu falei, o que ensinou, eu falei, você está dentro do meu projeto. Estou falando dele aqui hoje de novo. Eu falei, você está dentro do meu projeto porque você teve um momento de professor que você nem percebeu, cara. Você tem esse potencial, você ajudou o outro naquele momento que foi uma coisa tão natural que às vezes não percebeu, né? Então eu uso o exemplo dele na sala de aula, para poder falar, toma conta do outro, ajuda, vão incluir, traz para cá.
Inclusive, parabeniza quem está bem. Não tem que fazer bullying com quem é o bom aluno. Pelo contrário, parabenize e seja igual a ele. Sim. E aproveite quando puder ensina. Então, assim, isso tudo tem sido para mim também uma... Eu sempre falo o seguinte, eu não sei quem for escrever, eu sei que é uma fala que alguém já disse. A gente, como professor, mais aprende do que ensina, né? Nossa. Então, assim, o que eu tenho aprendido a lidar com eles não tem faculdade. É muito gratificante, muito, né? muito. Não tem e faculdade. Esse menino, assim, que me vê, assim, a oportunidade que ele teve de ser incluído, né? Nem todos têm. E esse projeto fez com que ele fosse incluído e ele se descobrisse na sua potencialidade, porque muitas crianças, às vezes, ele é neurodivergente, aí a própria família faz isso, né? Já coloca. Diz assim, não, ele não consegue, ele não pode, ele não... ruim Não vê o negócio da piscina, é o de menos, né? E aí ele achou a oportunidade de ele mostrar o quanto ele podia. E o que eu achei mais fantástico foi ele começar desse instrumento, que era o mais difícil, Sim. E aí ele pegou do mais difícil, ele foi para o menos complexo, Sim. né? E como isso afetou ele como um todo. A autonomia, ele criou a autonomia, né? Totalmente. Totalmente, né? Totalmente. E assim, isso é uma verdadeira inclusão. E outra coisa também que você falou é em relação a ele estar em grupo, ninguém lá é diferente de ninguém, não. Todo mundo é igual. E realmente, né, dentro do que vocês estão fazendo, todos são iguais e é uma equipe que tem que estar todo mundo ali ligado, né, com vínculo para poder fluir. Você percebe que existem os grupos, né? É normal isso, ser humano normal. São de grupos, né? Os grupos dos mais velhos, por exemplo. A gente vai ver, vamos tocar no Rio, vamos pro Rio, gente. Os mais velhos vão lá para trás. Não, aqui é o nosso lugar, os mais novos estão na frente. Sempre tem, isso faz parte. A gente, quando era de criança, mexe essas questões. Mas na hora de tocar, não tem diferença. Quem chega novo lá, no início tem aquela resistência, mas depois está todo mundo junto. E o bom que funciona. E agora vem acontecendo, a escola pediu até pela procura, está tendo uma demanda muito grande, que é Ensino Fundamental 2, sexto ou nono. Começou a ter uma procura muito grande do 4º e 5º ano. Que ótimo. Dos pequenininhos. E esse dia eu falei assim, tomem cuidado com a postura de vocês, porque os mais novos estão entrando, eles se espelham em vocês. Eles querem ser vocês. Eu falo que eu estou ensinando eles num dia só, criança do 4º ano, de 10 anos de idade, sabe, quer tocar. Aí quando faz um movimento, aquilo para eles é uma coisa tão grandiosa, e eu toquei o galão grave que fulano toca. Aí os galões dele tudo como fosse um grafite, cheio de picho, né, aquela caída permanente, bota nome, bota as tags lá dentro, símbolos, né? E eu quero pegar o galão de fulano, que é minha amiga lá da escola. Então, eles são referências. Então, aquilo fazer parte da orquestra é como se pertencesse a um grupo diferente, sabe? E eu percebo dos menores estão entrando e dos mais novos estão chegando no 6º ano. Mas tem aquela resistência inicial, mas depois, eles, enfim, tocam, até porque tem que tocar junto, tem que estar todo mundo junto convivendo. Eles incluem pelo projeto. O próprio projeto exige isso. Exige né? isso. Porque tem que ter esse fator orquestral, que um depende do outro. Tem um instrumento lá que é a vassourinha. A vassourinha tem um certo... coitadinha, a vassourinha sofre um bullying, porque para eles é o instrumento mais... com menos valor, é o mais fácil de tocar. Eu falei... Aí tava tocando com eles, pessoal, deixa a vassourinha de lado. Toca todo mundo, tocou. Não, mas tá muito ruim, tá faltando vassourinha. Eu falei, sem vassourinha não tem como acontecer. Todos os instrumentos são importantes, cada um com a sua formação, né? Cada um com a sua finalidade, com a sua finalidade dentro do projeto. Aí quando eu falo isso, eu falo, tá vendo? Se tirar a vassourinha, se tirar o chocalho, se tirar o tambor agudo, o grave não faz sentido. Então todos têm que tocar de acordo para poder fazer sentido. Até eu faço esses exemplos para mostrar também que a sociedade é assim, né? É assim. Senão a gente acaba... excluindo, né? Pega quem são os seus e afasta os outros. Ainda mais na época que a gente vive no Brasil, no mundo de polarizar, de sempre, sim. Enfim, né? Tem que ter um cuidado com isso. Então eu procuro ensinar além da música, né? O que está ao meu alcance também. Eu não quero ser o criador de regras, sabe? Não quero ser ficar determinando o que é certo e errado, mas eu procuro... O que está ao seu alcance, você fez mágica aí. Então, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse mais a respeito da sustentabilidade. O que como que vocês conseguiram despertar essa consciência das crianças? O que você está vendo de resultado disso? E se essa conscientização sobre o uso, né, do material reciclável, o uso consciente também desse material, se ele já ultrapassou os muros da escola, se vocês conseguiram levar, porque com a música, com certeza sim, porque vocês estão andando por vários lugares, mas assim,
eles, né, como membros da orquestra, eles passam isso? Não, por que eu estou tocando com esse instrumento? Não só o fato de tocar, mas o porquê que é um instrumento reciclável. Sim, o primeiro convite nosso para tocar fora do muro da escola é uma associação lá de Duas Barras chamada Aduba, que tem toda a questão da sustentabilidade, da agroecologia, tudo que é voltado para um mundo mais sustentável, né? A gente foi tocar nesse lugar no dia que iniciava a primavera de 2023, não esqueço disso. E lá estava um friburguense, mora em Friburgo, acredito que seja de fora, o Guilherme Campos, que é o responsável pelo Sustentarp, aqui na ARP. E ele viu e falou, cara, isso aqui é fantástico, isso aqui é a cara da ARP. Vamos tocar na ARP, de portas abertas? Viemos tocar em Friburgo pela primeira vez. E antes de começar a nossa apresentação, eles tiveram um momento do que realmente, como funciona a sustentabilidade, a questão da reutilização, da reciclagem. Então ali foi como se desse o match, né? Ali aconteceu porque o que nós estamos fazendo, o que foi a proposta da orquestra, ali teve o Guilherme Campos mostrando tudo como é que é. Por exemplo, o descarte de garrafa, o vidro, a quantidade de toneladas que tem que ser descartadas. Então eles começaram a ver e tentar criar coisas diferentes. Então, quanto mais eles foram tendo contato com esse mundo, porque eles passaram a ser exigidos a também falar. Eu falei, ó, começa a estudar sobre sustentabilidade, que vocês vão chegar a alguns lugares que alguém vai perguntar. Uhum. E aí? Vai gaguejar? Não vai saber falar? Então, até teve um dia que eu entreguei para eles um panfleto, que eu fiz um apanhado de coisas que podem perguntar, de assuntos, né? Para eles se apropriarem. E teve um relato, foi uma menina, não vou lembrar, acho que foi a Kiara, falou assim, na orquestra eu comecei a entender como é que funciona a sustentabilidade, do porquê, do sustentar, né? Uhum. O que é sustentar, o que é se sustentar, que não é somente o reciclar, é todo o uso da palavra, mas no espectro total dele, né? Então eles passaram a ter essa compreensão que ali, por exemplo, quando a garrafa que faz a baqueta do grave, ela estraga, ela já vira uma vassourinha. Eu falei, depois da vassourinha, que ela não tem mais serventinha para nada, o que faz? Tem que levar para um lugar que trabalha com reciclagem, sustentabilidade, para poder vender. Aí vira um produto já de reciclagem, né? Eu até passei para eles, foi aquele documentário do Vic Muniz chamado Lixo Extraordinário. Fantástico esse documentário. E ali ele mostra um descarte de modo totalmente inapropriado que acontecia no lixão lá do aterro sanitário de Jardim Gramacho. Esse artista ele faz um trabalho fantástico em fotografia, através da coleta de fotos. E aí eles tiveram contato também com esse outro olhar do que faz a reciclagem, como que descarta. Então eles passaram a ter essa preocupação e eles passam agora. A gente criou meio que um ecoponto. Lá na escola tem um nosso lugar, que é o quartinho dos guardados, que bota uma opção de coisa, mas tem uma parte que é só nossa. Lá a gente separa os galões, separa as garrafas PET de tamanho diferente, por exemplo, 600, e as 2 litros que dá para cortar para poder fazer o bloco sonoro. E tem um lugar que agora estou fazendo caixa, igual caixa de bateria com garrafa PET de 5 litros, que é de desinfetante. Eu enchi de tampinha de garrafa, e quando você bate fica igual uma caixa. Então está surgindo um novo instrumento. Então eu estou preocupado que a cidade está com uma campanha de coleta de tampinha. Vai acabar as tampinhas. Eles ficam eles ficam preocupados de pegar minha tampinha. A nossa tampinha não, gente. Essa aqui é para instrumento musical. Mas eles começam a coletar. Professor, trouxe uma garrafinha para baqueta. Aí eles vão, eu falo, bota naquela bolsa, que é a bolsa só poder ter garrafinha em reserva. Então eles começam a ter essa preocupação. A cidade tem um trabalho muito forte feito com a Secretaria de Meio Ambiente, com a sustentabilidade. Então a gente fica reforçando com eles o que a orquestra faz, o que a orquestra propõe, o que a prefeitura, junto com, né, no caso a Secretaria de Meio Ambiente, está propondo para eles. E eles começam a ter... Porque a gente começa a ver que o mundo está caminhando para isso. Não tem para onde fugir. Então a gente já vem praticando e eu fico cobrando para eles também terem propriedade de falar. Uma outra coisa, a gente foi tocar em Cantagalo, na TV regional, ao vivo no YouTube. Aquele dia eu fiquei preocupado, que assim, acontece, música profissional imagina crianças. E lá que eu preparei um papel para eles, leiam essas perguntas antes, estudem, que vocês vão ser perguntados, provavelmente, que vocês falam melhor, né? Lá eles puderam falar ao vivo na televisão, falaram com propriedade, tudo bem que estudaram antes, mas ali eu acabei aguçando, mas faz parte. Para eles se apropriarem, estudarem mais aquilo, sabe? Porque, como eu falei, não tem para onde correr. Agora, esse ano, nós estamos fazendo um trabalho lá em Duas Barras, que é o Natal dos Sonhos, que é um Natal proposto pela escola. A cidade foi enfeitada, baseada em Friburgo.
O Natal do Barras foi feito por nós, pela turma do 8º ano. Com material reciclado? Não, o Natal foi feito por nós. Esse ano o prefeito propôs um desafio. Vamos fazer tudo de modo sustentável. Então nós estamos assim, mergulhados com criações, pensando, vamos fazer um terminal com caixa de leite. Então está muito envolvido. Não sei se foi, mas acaba que a orquestra está influenciando também nisso, né? Nossa, é isso. Nossa, fantástico, fantástico mesmo. Eu estou vendo uma experiência clara, né, de o quanto o professor que não tem os meios, né, convencionais, por falta de verba, consegue fazer trabalhos maravilhosos, né? Como esse, a gente conhece vários outros, né? E o professor às vezes fala, mas eu não tenho. E quando você vê, o professor realmente já está fazendo um trabalho desse, mas ele não consegue enxergar. Eu falo muito isso para os professores com quais eu trabalho. Gente, olha só o que você está fazendo, como que é importante, ó, como que é bonito o que você está fazendo, mas às vezes a gente não enxerga isso, né? E a gente tem que começar a enxergar. E assim como o seu trabalho, eu já vi vários, assim, de professor transformar, por exemplo, na pandemia mesmo, eu tive uma professora que ela não tinha como, ela pensou, como que eu vou fazer, como é que eu vou dar? Ela pegou o azulejo dela, da cozinha dela, virou um quadro branco. Virou um quadro branco, e assim, as crianças aprenderam super bem na pandemia com videoaula, né? Sim. E aprendeu. Então, assim, o professor transforma as possibilidades. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria que você deixasse a mensagem para aquele professor que ainda não acredita que ele pode transformar uma realidade que ele tem em algo muito benéfico e proveitoso para as crianças. Enfim, e o que você realmente traz isso? Qual é a mensagem que você traz para os professores? Eu penso o seguinte, o mundo ideal nunca vai estar pronto para a gente, né? A sala de aula perfeita nunca vai existir, a escola perfeita nunca vai existir, o ambiente perfeito nunca vai existir. A gente vai ter que transformar aquilo, as condições favoráveis, resumindo, nunca vão estar disponíveis para a gente. Nós vamos ter que criar essas condições. E a gente percebe, eu sempre falo o seguinte, eu nunca pensei em ser professor. A faculdade de música que me transformou em professor de música, de arte. Professor de modo geral, né? Estou migrando agora para a história já. Mas eu sou músico desde meus 15 anos de idade, tocar na noite. Eu nunca me vi como professor. Mas todo mundo tem um pouquinho de professor. No ambiente escolar, então, o tempo todo. Quem está na limpeza, quem está na portaria, quem está na cozinha, todo mundo tem esse ar dentro daquele ambiente, seja ou não do corpo docente, mas você tem essa questão. Então, estou falando na minha opinião. Eu acho que às vezes falta um pouquinho sei lá, a gente vive um ambiente tão difícil, de tudo parece que para a gente está difícil, tudo parece que não tem solução. A gente vive tempos difíceis de modo geral no mundo. No Brasil tem muita dificuldade de achar uma escola que funciona. A gente foi tocar numa escola lá em Cordeiro, chegamos lá, as crianças lá assim, nossa tia, essa escola aqui tá... Coitada, a escola estava com as condições muito ruins. Eu falei, vocês acabaram de ser reformada, acabou de ser reformada, e vocês estão falando mal da escola, olha essa aqui. Então, assim, mesmo aqui a escola que funciona muito. Então, às vezes, a escola que funciona muito não é aquela que está perfeita, é aquela que tem alguém querendo fazer algo além, que está acima do que você... Exatamente. Eu não sou pago para isso. Cara, a gente não quer pago o que a gente pode fazer. E a gente sempre tem recursos extraordinários, igual eu vejo nas crianças. O que essa música tem despertado neles, o que a arte desperta nessas crianças, o que ela revela de talentos, não só talento de ser musicista. Eu não quero que ninguém vire músico. Se virar, beleza, se for para a arte, está ótimo. Mas eu quero que eles se transformem em bons seres humanos. Isso a escola pode proporcionar, começando por nós, professores. A gente, tudo bem, a nossa classe não é muito bem remunerada, podia ganhar muito mais, tem países que pagam muito melhor, existem cidades que pagam melhor que a cidade que você trabalha, sempre vai ter essa discrepância, isso é do mundo. Mas eu procuro entregar sempre o meu melhor. Eu tenho uma coisa que eu faço comigo, que às vezes eu falo, os alunos ficam rindo. Pessoal, quando eu chego em casa, antes de dormir, isso a gente fala, não é do modo de fato, literal. Mas eu sempre procuro perguntar, eu ia gostar de ser meu aluno? A minha aula de hoje foi bacana ou foi uma aula muito chata? Eu sempre me pergunto sobre isso, porque tem a parte teórica, que hoje em dia, por exemplo, eu sempre falo, ninguém na escola aqui teve aula de arte como vocês têm. Porque a aula de arte não tinha livro. A aula de arte não tinha esse método. Era fazer desenho, pintar Papai Noel, das festas do ano, né? Hoje em dia você trabalha valores
até de questões do reconhecimento do porquê do hip hop é importante dentro de uma aula de arte. Você trabalha, por exemplo, questão da música de protesto no tempo da ditadura militar. Então você consegue ter um espectro uma gama de muito grande. Então, assim, o que eu carrego comigo, até eu lembro de um professor que para mim é muito importante da faculdade, foi o Oswaldo Velasco. Ele falava: qual o teu capital cultural que você leva para a tua escola? O capital que você tem de aquisições que você obteve através de estudo. E você tem que alimentar ele todo dia, né? Você não pode ser engessado. Eu não gosto daquela palavra que fala, de vez em quando tem que se reciclar. Não é se reciclar. Você tem que se abastecer cada vez mais de conhecimento, porque o conhecimento não ocupa espaço. Então, assim, eu sou o cara que eu estou lendo o tempo todo, gosto muito de filosofia, estou sempre buscando alternativas novas. Como falei com o tio, daquela questão de querer construir uma lira com um instrumento musical. Isso eu observei na internet. Quero fazer uma lira de tocar em banda de fanfarra, mas para gente também com material sustentável. Então eu procuro tirar o meu proveito. Você é maluco, você não ganha para isso? Cara, um dia alguém falou assim: até agora não sei nada com isso, né? Eu falei: de quê? Financeiramente, o meu salário continua o mesmo. Tá bom, dá para viver, vamos embora. Mas o que eu ganhei em termos de ser humano, de você ver o outro mudar, é o que está ao alcance de todo mundo. Professor, sei lá, eu não quero ficar dando dica para ninguém, que parece que quero ser o dono da verdade, não é. Mas se você trabalha com história, que é uma área que eu estou encaminhando para virar professor de história, você na história, você pode fazer ali, sei lá, usa um recurso. Eu lembro do professor do Coutinho, Terezinha Gama, da história. Ela falou: Marcelo, toda vez que você for passar história na escola, fecha os olhos e escuta o que eu estou falando. Pode fechar o olho. Depois foi aprendi na faculdade que o meu aprendizagem é totalmente auditivo, né? Ela já tinha falado sobre isso, eu nem percebia. Fecha os olhinhos e escuta o que eu estou contando da independência do Brasil. Então, começa a criar algumas coisas que está ao teu alcance. Faz uma matemática lá de Olimpíada de Matemática Interna, procura uma parceria com a parte do esporte, faz uma Olimpíada interna na escola, procura despertar o aluno. Hoje em dia a gente está perdendo campo, perdendo espaço para IA. Redes sociais, o tempo todo está mexendo. Como eu consigo botar a molecada sem mexer no celular durante 1h30 de ensaio, tocando garrafa PET, tocando galão? Porque eles estão gostando. Aquilo para eles tem um valor sentimental muito grande. Não é só ser reconhecido em rede social, estar no YouTube, viajar, comer lanche bacana, não. É porque aquilo para eles tem um sentido, tem um propósito. Será que na tua área você não consegue fazer isso? Não tem como despertar em português? Português e matemática sofrem, coitados, né? Áreas que os professores são mais ofendidos, atacados. Mas eu acho que tem ferramentas, sabe? Tem. Não sei, eu acho que tem como. Eu sou um professor assim, meio experimental, tá no nome da orquestra, mas eu procuro misturar áreas. E assim, vem dando certo, agrada todo mundo. Não, tem criança que fala, verbaliza, não gosto da aula de professor Marcelo, é muito chato, cobra muito. Não tem problema, mas me respeitam. Sabe, na minha matéria ali, na hora que eu estou na sala de aula, os alunos procuram respeitar, mesmo que não goste de arte, escuta aquela velha frase. Fala: pessoal, eu dou aula desde 2012, quando eu comecei em Cascatinha. Sempre pergunta: para que aula de arte na escola? Eu falei: para transformar nisso aqui que vocês estão vivendo. É para ter essa molecada aqui tocando no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, para a molecada aí tocar em São Paulo, para a gente ganhar prêmio de melhor trilha sonora dentro do teatro da Biblioteca Parque Estadual. E o quanto de cultura e arte que eles aprendem também viajando. Muita coisa. Né? A gente foi tocar em São Paulo, até voltando ao assunto da sustentabilidade, a gente foi chamado para tocar em São Paulo, em Bugaçu, no Festival da Sustentarte. Sustentabilidade dentro da área. Eles chegaram lá, tiveram contato com tanta coisa assim experimental. Lá tinha um banheiro orgânico. Era igual antigamente, sabe? Era uma tapagem feita com folha de bananeira, era um buraco no chão, e o papel higiênico era com folhas mais fofinhas, digamos, sabe? Eles ficaram olhando para aquilo, caramba, que coisa louca. Aí de canudo feito com cabo de mamona, sabe? Aí eles foram olhar o outro sentido da sustentabilidade. Por que isso aqui? É para isso aqui existir sem degradar da natureza. É além do que nós estamos fazendo aqui nesse ambiente. Então, assim, naquele momento também eles aprenderam. Até que tinha professores que foram com a gente, que estavam lá, que eles começam a contar essas experiências para eles, e eles trocam com os professores o que viveram, o que vivenciaram e como que estão aprendendo. Então, assim, eu acho que está ao nosso alcance de como que a gente pode ensinar. Como eu falei no início, a gente mais aprende do que ensina. Então, será que eu posso aprender com essas crianças, que também ensinam para a gente? Falta, às vezes, a questão do interdisciplinar, sabe? E que pode acontecer, e é maravilhoso, deve acontecer. Pega uma outra matéria, junta com a tua, eu não sei, eu acho que tem tantas formas, eu não quero parecer, como eu falei, o
professor que quer ensinar para todo mundo. Não, é o que eu faço. Não, mas eu é a sua experimento. experiência que Eu fico tá experimentando aí o para tempo todo todo. mundo ver, que nós vamos mostrar. E é o que os alunos fazem. Eu aprendo muito com eles nessa questão. Igual o garoto que ficou testando cor de galão, como é que tinha um som diferente. Olha, Ele fantástico. experimentou, tentou, ouviu o timbre de cada um. Cara, esse aqui é mais agudo, esse aqui é mais seco. Esse não tem som, professor, esse tá ruim. Esse tem um som bonito. Ele perdeu o tempo dele fazendo aquilo, sabe? Uhum. Eureka, descobri aqui, professor, esse aqui tá com som melhor, sabe onde? Separa esse pro grave. Como que a gente não pode fazer isso? Entende? Sei Muito lá, fantástico. é o que eu venho Essa aprendendo. daí do experimentar pela cor do galão foi o que mais me marcou. Bom, agora a gente já está chegando ao fim dessa entrevista maravilhosa. Eu estou aqui, ficaria aqui muito tempo sabendo de todos os detalhes dessa construção dessa orquestra linda, que a gente depois, no final do podcast, nós vamos ver um trechinho. Mas eu queria que você contasse para a gente o que você acha que com esse trabalho todo que você está fazendo, o que a música pode realmente trazer, despertar na criança? Eu acho que a música... eu acho, mas na verdade é um pensamento que eu tenho muito forte, né? A música, para mim, ela trabalha de modo geral no ser humano. Ela trabalha, como eu falei o exemplo do aluno, né, de forma corpórea. O teu corpo sente música. Se você vai, sei lá, um ensaio de escola de samba ou no desfile, o surdo pulsa, né? O tambor pulsa no teu corpo. Então você sente aquilo. A gente estava conversando em off, né? A melodia, ela pode te deixar feliz, como ela pode te deixar mais melancólico, mais triste. Tem falado muito com os alunos, aquela questão, a arte é uma forma de você demonstrar seus sentimentos. Sim, a música tem muito disso. A música influencia muito da questão do, como eu falei, do experienciar, do sentir, do te alegrar. A música ela vai te trazer a referência de boas lembranças e de lembranças tristes, não tristes de tristeza, de saudade talvez, sabe? Então, quando eu percebo como é que as crianças se envolvem com música, eu vou puxar uma sardinha um pouquinho para mim. Eu acho que o mundo deveria ser pautado na arte. Até porque, segundo, é uma coisa que eu falo muito dos alunos, até para poder defender a minha bandeira, né? Na antiga Grécia, papo de 300 anos antes de Cristo, quando eles pensavam em sociedade, em civilização, ela era pautada em 4 pilares. Os 4 pilares que sustentam uma civilização, que é a ciência, a religião, a política e a arte. Então, se você encarar a música é um tipo de arte, né? É um dos 4 eixos da arte, né? Teatro, dança, música e artes visuais. Então, a música tem uma importância muito grande. A música, ela te traz esse refinamento. A arte, de modo geral, traz o refinamento do ser humano. Eu falo muito com eles da questão do repertório. Cuidado com o que vocês escutam. O que você escuta, além de ter aquela questão que a gente falou do sentimento, de mexe, que agita a criança, do ritmo, pulsa, mas o que você escuta, no sentido que eu escuto, eu pergunto para eles, você escuta ou você ouve música? Porque tem música que os mais jovens escutam que a letra é totalmente imprópria. Vocês nem escutam isso, né? Não, porque a gente gosta do ritmo. Falei, então, por que esse ritmo não pode ter uma letra bonita? A gente está perdendo a questão da poesia, da questão da letra, e está perdendo até da questão das relações entre pessoas. Você não tem mais um tratamento com o outro de bom dia, boa tarde, daquela questão amistosa. Então a música na criança, para mim, ela tem toda essa serventia. Quando eu canto com eles, por exemplo, Aquarela, do Toquinho. Aquilo é fantástico. Pra gente emociona que eu vou lembrar logo do anúncio daquela marca de lápis colorido, né? Lápis colorido. E quando você vê que se uma folha qualquer, o desenho um sol amarelo, né, você pode fazer o que você quiser dentro da música, dentro da arte, na tua própria vida. Então a música, ela te mostra um caminho onde tudo é possível, onde tudo é capaz. Você pode... Eu lembro que tem uma professora, ela cantava... Era para poder aprender tabela periódica, usando o rap da felicidade. Eu ia falar isso com você agora. Quantos professores em cursinhos, para fazer o aluno memorizar, ele cria, né, paródias com... Sim. Então, assim, como você não pode usar isso como um recurso como um todo? Aí, no caso, vai entrar na questão da arte como um todo. Mas a música, ela acaba sendo o principal. Você vai numa creche, educação lá do ensino fundamental primeiro, é música o tempo todo. Será que você não poderia usar a música, como eu falei, né, da minha área? Eu acho que o mundo deveria ser pautado na arte, porque a arte, ela vai te trazer um olhar mais refinado,
A arte refina o ser humano em termos de... Ela embeleza a tua alma, sabe? Eu acho que você passa a ver o mundo muito diferente. Por exemplo, se você acessibiliza a obra do Van Gogh, não tem como você olhar para um pôr do sol, um nascer do sol, um céu estrelado, um girassol diferente. Se você escuta uma música como uma aquarela, você traz de volta aquela tua criança e te traz para mim, né? Traz uma esperança, caramba, aquela criança que desenhava o sol amarelo, eu lembro do Faber-Castell, aquela criança do Marcelo continua totalmente criativa, que cada vez mais eu fico criando coisas, mas sempre pautado aqui na música. A minha vida é em torno de música. A minha vida é em torno de arte. Será que você não poderia dar um capricho maior? Também usa isso na escola. Ah, eu quero botar as criancinhas para cantar a música das Xuas, que era do nosso tempo, né? Ah, eu quero botar a criança para tocar uma música lá, sei lá, um funk que vai mexer mais o corpo. Vai botar uma música lá da Cher para ficar dançando. Tá, tira essa questão apenas de chamar atenção, sabe? Aí eu não estou falando da parte somente do ouvinte, né? Mas será que você também não pode, através da música, ensinar uma flautinha, como contei aquele aluno que aprendeu Asa Branca? Uhum. Mudou o semblante dele, mudou a questão de tratar bem o outro. Então, assim, para mim, tudo é pautado nisso. A música não tem para onde fugir. Então quer dizer que todo mundo que é da arte, da música, é a pessoa... Todo ser humano é falho, né? Mas eu acho que quando a gente conhece da área artística, da área da música, você vai conhecer artista famoso, músico famoso, que foi para o caminho equivocado. Aí é o ser humano, não é culpa da música. A música é ali para poder te ajudar, para te dar um recurso, trazer um acalento, trazer um momento mais de reflexão, um momento melancólico, de saudosismo, de lembrança, mas te ensina muita coisa e eu venho aprendendo cada vez mais com essas crianças, como que a música está levando as crianças a patamares que a gente nem eu esperava. Inclusive, existe a musicoterapia. A música, né? Você está me fazendo lembrar, porque eu sou uma profissional que trabalhei anos com educação infantil, eu amo educação infantil. Apesar de não ser música, eu cantava muito para os meus alunos. E na educação infantil a gente tem muito isso. Eu fico muito triste, porque depois vai parando, né? Sim. Vai se perdendo. Enquanto está na educação infantil, tem muito trabalho com a música, com o canto, e depois diminui bastante. E eu me lembro uma experiência, eu guardo isso na minha memória. Durante muito tempo, como professor, você guarda episódios na memória. Sim. De experiência. E aí eu estava num berçário com bebês, todos, cada um num lugar, num tapetão, assim. E aí eu cantava na rodinha com eles sempre a mesma música, tinha os gestos, fazia. E eu resolvi botar uma câmera, e eu achava assim, eles não estão percebendo, resolvi botar uma câmera filmando. Hoje em dia nem pode mais, porque a gente tem a ECA digital. Naquela época, que tem muitos anos, eu botei a câmera filmando de longe eles no tapetão. E cantei, mas eu não tive nenhum objetivo. E cantei a música que eu cantava na rodinha. E que na rodinha eu não via eles responderem. E aí eles brincando, cada um no seu cantinho, brincando de alguma coisa, eles fizeram o gesto da música, sabe? Era o gesto com a mãozinha. E assim, uns faziam, outros faziam, mas então estava tocando. Sim. Estava tocando já um bebê, tá tocando, toca lá dentro da barriga, sim, né? Impressionante. Então, assim, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando a música. Não é porque acabou a educação infantil que a gente tem que deixar. Eu acho que a música tinha que ser mais incluída dentro das escolas. E eu acho que, assim, se não tem, porque não temos mais a disciplina música, né? Se não tem, eu acho que as famílias precisam saber desse poder, ter esse conhecimento do poder que tem a música, e de alguma forma estimular. Lógico que não vai obrigar o filho a tocar um instrumento, mas assim, tentar estimular ou trazer música de qualidade para dentro de casa. Isso que eu ia falar. Né? O que falta é isso também, né? Eu não sei se é o momento que a gente vive de uma baixa produção musical e que você vê... A gente está recorrendo a músicos da década de 70, 80, para poder trazer coisas de qualidade, sim, né? E você começa a ver que músicos novos estão indo de encontro a Belchior, a Caetano, sabe? Esse pessoal da antiga, porque não se está produzindo mais... Estão buscando referência lá atrás. Lá né? atrás. Então, sim, por que não tentar trabalhar... Pô, a gente lembra do disco do Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, né? Você não tem mais aquele tipo de música em escola.
Você não faz mais daquilo. Era Vinícius de Moraes, tinha o Toquinho, Nara Leão. Sempre tinha alguém cantando uma música de cunho mais infantil, mas que era trabalhado na escola. Hoje em dia não tem. A música que o pai ouve em casa é que quer colocar na escola. Uma vez estava pesquisando com os alunos, vão criar uma playlist da música que tem a cara do Brasil. Vocês fazem, pode pesquisar, e depois pesquise na cabeça de vocês qual é a playlist de vocês. Absurdo. Falei, pessoal, tomem cuidado com isso aqui. Aí a menina falou assim, Ti, mas é o que minha mãe escuta em casa, eu não escuto nada além disso. Aí você vai trabalhar uma coisa na escola que não linka com o que ela escuta, você está fornecendo algo que é você mandar o cachorro miar. Não vai fazer um parâmetro aqui, né? Você pedir que algo faça uma coisa que não tem nem contato. Então está faltando também, às vezes, a gente inserir isso no campo musical escolar, né? Coloca música de qualidade, busca lá atrás, sempre vai existir. E também, com certeza, vamos pegar coisa mais recente, procura Bia Bedran. Sim. Procura Barbatuques. O que tem de gente boa fazendo música de qualidade, a Adriana Partibrim, não vou lembrar, que é a Adriana Calcanhoto, o trabalho que ela tem com música. Tribalista também. Os tribalistas, eles gostam bastante. As crianças lá da orquestra perguntam para poder colocar tribalista junto. Então, assim, no Cecília mesmo trabalha com muita música de qualidade. Então, tem escolas que têm esse propósito, tem esse viés, né, de querer apresentar coisa boa. A gente, como professor, a gente também, na minha forma de pensar, tem essa responsabilidade de também dar um caminho bacana. O professor, para mim, é um facilitador de caminhos. Se a gente, como professor, não incentivar a ouvir uma música de qualidade, mas o meu gosto não é esse. Tudo bem, cada um tem seu gosto. Isso aí é subjetivo, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe o que tem qualidade e o que não tem, né? Então, vamos procurar ajudar também nessa parte, que a gente vai trabalhando no ouvido das crianças, vamos melhorar, enfim, né? Isso é como eu falei, isso é o meu pensamento, não quero ser apontado como quem tem razão. Mas, né, eu acho que está faltando isso um pouco. E as famílias também, procurar também as escolas que realmente têm esse mesmo viés de um trabalho de qualidade, que tenha a música como um ensino dentro da arte também, né? E, enfim, e também trabalhar a questão da música com os filhos em casa. Gente, agora a gente está terminando, tá? Adorei essa conversa, acredito que vocês também. Eu acho que foi extremamente importante. Nós vamos ver agora na prática o resultado de tudo que ele contou aqui. Eu acho que ele deu assim um spoiler, mas acho que realmente o que acontece nesse projeto a gente vai ver agora com o vídeo que a gente vai passar. E muito obrigada pela atenção de vocês. Também tem o seu livro? Tem um livro que é um livro de fotografia, como falei, que é 100 fotos em 1000 dias, diário de um fotógrafo iniciante. E estou para lançar esse ano ainda do outro lado do Atlântico, que é uma ficção baseada na história do meu avô, que veio de Cabo Verde para o Brasil, que muito em breve vai estar também disponível. Aí vem meu lado mais, né, de historiador, de criar ficções e trazer a história do meu avô para esse mundo que, infelizmente, eu não tive contato com ele, então vou conhecer meu avô através do livro que eu estou escrevendo, depois de anos de pesquisa, e agora vou conhecer esse cara mais de perto. Fantástico. Marcelo, muito obrigada, tá? Te agradeço muito, tenho certeza que todo mundo adorou, tá? E seja bem-vindo outras vezes para a gente falar mais, porque eu acho que esse projeto vai longe. Tomara. Vamos falar também desse livro que você vai criar, né? Tá quase, contando todas essas. Esse aí, mais um outro que você contando todas essas histórias. Você deu essa diretriz aí, né? Essas histórias que você me contou hoje dá um livro fantástico, né, pessoal? De escrevivência. É verdade. Então tá bom, gente. Até logo.